1 Crônicas, capítulo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor, e deu um pão e um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Amém? Pode se sentar dando glórias ao Senhor. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra ao qual nos é revelada que o rei Davi, um homem que Deus ungiu por meio do profeta Samuel, que foi levantado para fazer a diferença na sua geração. Este rei, ele decidiu fazer algo que o rei anterior, chamado Saul, não tinha decidido fazer. O que ele resolveu fazer? Ele resolveu buscar a arca de Deus para ser posta na capital de Israel, que era Jerusalém. A cidade de Jerusalém era a capital de Israel no tempo do governo do rei Davi. E nesse sentido nós vamos entender que ele se dispõe a buscar a arca de Deus para esta cidade. Esta arca estava na casa de Abinadab já havia por volta de 20 anos. Esta arca havia sido roubada pelos filisteus em uma guerra em que Deus havia determinado que tiraria a sua presença do povo de Israel, pelo fato deles estarem se entregando ao pecado, pelo fato deles não escutarem mais a voz do Senhor. Esta arca foi tirada. Esta arca que no Antigo Testamento é símbolo da presença de Deus. Esta arca que foi ordenada para ser construída pelo próprio Deus e foi colocada no Santo dos Santos como identificação à presença de Deus. Todas as vezes que esta arca chegava em uma guerra, havia vitória para o povo de Israel. Aquilo representava a presença do Senhor. O problema foi que o povo de Israel se entregou ao pecado e esta arca foi embora. Mas graças ao Senhor que é misericordioso, esta arca que representa a presença do Senhor retorna ao território de Israel. Esta arca vai parar na casa de Abinadab, e esta arca está lá e fica por 20 anos. Passa o tempo de Samuel, vem o tempo de Saul, continua a mesma forma, e vem o tempo de Davi. E no tempo de Davi, Davi decide fazer algo diferente. Ele decide pegar esta arca e trazer para junto de si, porque ele pensou: eu construí uma casa para me habitar, eu construí coisas para me habitar, Deus me concedeu este reinado, Deus tem me dado vitórias, Deus tem me abençoado grandemente. Agora só falta uma coisa: eu tenho que trazer a arca para perto de mim, eu tenho que trazer a arca de Deus para a capital, o centro de Israel, porque eu não vou conseguir governar sem a arca de Deus. É a mesma coisa para os dias de hoje. Traga a presença de Deus para o centro da sua vida. Sem a presença de Deus, o seu governo não é governo. Sem a presença de Deus, aquilo que você conquistou não é uma conquista, é um fracasso. Pois sem a presença de Deus, dinheiro é só dinheiro e passa, roupa se desfaz, fama se desfaz, mas com a presença de Deus tudo vale a pena, pois as coisas de Deus não passam, conforme está escrito na palavra de Deus: passa os céus, passa a terra, mas as palavras minhas não passarão. As palavras de Deus não passam, a presença de Deus não passa, a vontade de Deus não passa, mas passa roupa, passa fama, passa governo, passa porta, passa muitas coisas. Por isso nessa noite o Senhor nos traz esta linda mensagem: traga a presença de Deus para o centro dos teus negócios, para o centro da tua vontade, para o centro das coisas que você tem feito, dos seus planos, das tuas ações, das tuas palavras. Já que estamos num culto de Santa Ceia,
eu sempre vou aplicar voltada a esse sentido. A Santa Ceia é trazer a presença de Deus para você. Será que você vai comer deste pão, tomar deste cálice, como se fosse apenas uma comida e uma bebida normal? Ou você vai usar isso para trazer a presença para você? Porque Davi usou a arca, ali trazendo a arca, ele trouxe o Senhor para o seu próprio reinado. Agora, quando nós pegamos o Senhor Jesus e trazemos para nossa casa, para a nossa vida, nós trazemos a presença do Senhor para transformar totalmente a nossa história. Zaqueu pega Jesus e traz ele para dentro da casa. Dentro da casa, Zaqueu se arrepende de seus pecados e diz: se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, vou devolver 3, 4 vezes mais, e a metade do que tenho vou dar aos pobres. Então Jesus, que é o Deus encarnado, Emanuel, diz: hoje veio salvação a essa casa. Não vai adiantar nada você comer deste pão, tomar deste cálice, se você tem apenas Jesus na sua casa e não se arrependeu e não colocou Jesus para dentro do teu coração. Jesus tem que ser trago para dentro, não apenas de forma de exterior, mas para dentro do seu coração. Do que adianta você ter a arca no território de Israel, mas não ter na sua cidade? Traduza para mim, irmão Caleb. Do que adianta vir na igreja, comer deste pão, tomar deste cálice, se Jesus não está dentro de você? A sua vida vai continuar sendo a mesma coisa. Mas se você escuta o chamado dele que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e corresponde ao chamado dele, ele vai te libertar do fato do pecado, ele vai te libertar da prisão da iniquidade, ele vai solucionar a sua vida, sim, da forma dele, no tempo dele. Mas saiba de uma coisa: ele te entrega a vida eterna, e tudo que ele te entrega não passa. Davi trouxe a arca, só que na hora de Davi trazer a arca para Jerusalém, Davi leva 30.000 pessoas com ele para trazer a arca. Ele vai na casa de Abinadab, pega a arca, e ele está indo com a arca. Ele coloca pessoas para adorar, para engrandecer o nome de Deus, para tocar harpas, para tocar liras, e eles estão ali cantando, adorando em volta da arca. A arca está sendo levada, mas a arca está sendo levada sobre um carro de boi. A arca está sendo levada sobre um carro de boi, e à frente está 2 filhos de Abinadab, e estão movendo o carro de boi. Os bois estão andando, a arca sendo traga, e o pessoal está adorando ao em volta. Só que tem um problema. Qual é o problema? O problema é que na lei de Moisés estava escrito: a arca é para ser levada sobre os ombros dos levitas. Não é qualquer levita, é levita escolhida a dedo, é para ser levada sobre os ombros. A presença de Deus não é para ser levada no carro, é para ser levada dentro do coração, é para ser levada sobre você, em cima da sua cabeça, em cima dos seus ombros. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem, ele não vem para encher a casa, ele vem para repousar sobre os discípulos e os capacitar para o ministério. Porque Deus não quer ficar dentro da sua casa, dentro do seu carro, dentro do seu dinheiro. Para quê? Tudo é dele, ele não precisa disso. Ele quer estar dentro de você e sobre você, para mandar sobre você. Ele quer governar sobre você. Aí tem gente que quer botar Deus na casa, Deus no carro, Deus no dinheiro, Deus em tantas coisas, mas esqueceu de botar Deus no coração, esqueceu de botar Deus sobre a sua vida. Se você faz planos na sua vida do seu jeito e não coloca Deus por primeiro lugar, e não pergunta qual é a
a vontade dele e não indaga, Senhor, qual é a sua vontade, porque Provérbios está escrito: do Senhor é a palavra da boca, ou seja, a última resposta vem da boca de Deus. Tu faz plano, mas Deus é quem dá a última resposta. Tu pode até escrever: vou fazer isso, 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 mas é Deus quem determina. Se tu não procura Deus para falar com Ele: Deus, o que tu queres fazer na minha vida? O que tu queres planejar, estabelecer? Eu tenho esse plano, mas é da sua vontade. Eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo, mas é da sua vontade. Está dentro daquilo que o Senhor projetou para mim, que o Senhor desejou para mim. Se tu não faz isso, tu quer Deus na tua casa, no teu carro, no teu dinheiro, mas não quer Deus sobre você, não quer Deus em você. E aí que está o problema.